Estou lendo o dicionário Vini a partir da palavra deitar-se. Deitar-se no grego é queimai, estar deitado, ser posto, deitar-se, achar-se, jazer. Usado como voz passiva de titeme, deitar-se. É dito acerca de um menino Jesus, Lucas 2,12, B, o corpo morto do Senhor, Mateus 28,6. Na tumba até hoje vazia, letra C, os panos de linho, letra D, figurativamente, um véu que foi posto no coração dos judeus. 2 Coríntios 3,15, letra E, metaforicamente, o mundo que jaz no maligno. Letra F, a cidade celestial, Apocalipse 21,16. Quanto a outras instâncias em que o verbo está na voz passiva, veja jazer. Número 2, katakeimai. Katakeimai significa deitar-se, formado de kata completamente, e o número 1. É usado acerca de doentes. Em Atos 9,33 é traduzido por jazendo numa cama, literalmente deitado numa cama. Veja sentar-se. 3, balo. Balo, lançar, jogar. É usado na voz passiva com referência aos doentes, com o significado de estar deitado, deitar-se. Mateus 8, 6 e etc. Número 4, epikeimai. Epikeimai significa deitar em, jazer em, ser posto em. É encontrado com este sentido no intransitivo em João 11:28 e Atos 27:20 no transitivo, na voz passiva em João 21:9 e 1 Coríntios 9:16, veja, é imposto. Notas 1, em Marcos 5:40, alguns manuscritos têm o verbo anakeimai, estar recolhido, ficar de cama, traduzido por estar deitada. Nos manuscritos mais autênticos, a palavra está ausente. Em Atos 27:12 é usado o verbo blepo, olhar, acerca da situação do porto de Fenice. 3. Em João 11:17, o verbo eixo, ter, manter, usado com a preposição em, significando estar em certa condição, é traduzido por havia. 4. Em João 13:25, o verbo anapipto, literalmente cair para trás, recuar. Alguns manuscritos têm o verbo epipto, literalmente cair sobre, por conseguinte deitado. É usado acerca da posição de João à mesa, inclinado-se ele sobre o peito de Jesus. Palavra deixar ir. Afieme. Quanto aos significados deste termo, veja deixar, número 1. Denota frequentemente largar, soltar, não se meter com, não interferir, deixar ir, tolerar, permitir. Por exemplo, em Mateus 5:40, Marcos 7:27, Lucas 13:8, João 11:44-48 e Atos 5:38. Onde alguns manuscritos têm ao permitir, deixar, tolerar, 1 Coríntios 7:11-13. 2. Epitrepo. Epitrepo, quanto aos significados deste termo, veja deixar. Item 2. É traduzido em Lucas 9:61 por deixar. Deixa-me. Isso. 3. Apaluo. Significa libertar, livrar. Soltar, formado de apo, de e luo, soltar. Ocorre no exemplo de Lucas 13:12, João 19:10, denota perdoar em Lucas 6:37, libertar, soltar, despedir, enviar em Lucas 14:4 e etc. Em alguns manuscritos ocorre em Lucas 22:68, veja despedir. 4. Eal. Eal significa deixar, ocorre em Atos 27:32, veja sofrer. Nota em Atos 2:29, o verbo impessoal existe, é permitido, é legal. É traduzido por seja-me lícito. Palavra deixar. Primeiro, no sentido de deixar, abandonar, desertar. Primeiro, afieme,
Formado de apo, de e m, enviar, tem 3 significados principais. Letra A, enviar, deixar ir, perdoar. Letra B, deixar, tolerar, permitir, deixar ficar, deixar só, abandonar, negligenciar. É traduzido com o sentido da letra C em Mateus 4:11 e passagens paralelas, Mateus 5:24 e 8:15. E passagens paralelas. Daí por diante, que só vai falar de passagens. 2. Anieme. Anieme, formado de ana, para trás. Ana significa para trás. E M significa enviar, denota deixar ir, soltar. Abster-se é traduzido em Hebreus 13:5 por não te deixarei, veja suportar. 3. Cataleipo. Cataleipo, deixar para trás, formado de cata, para baixo, e leipo, deixar. É usado, por exemplo, em Romanos 11:4, reservei, Hebreus 11:27, 2 Pedro 2:15, veja abandonar, reservar. 4. Apoleipo, significa deixar para trás, formado de apo, que significa de, e leipo, que significa deixar. É usado na voz ativa acerca de deixar uma capa. 2 Timóteo 4:13. Uma pessoa, 2 Timóteo 4:20, de abandonar um principado, ato feito por anjos, Judas 6. Letra B, na voz passiva, ser reservado, ficar, permanecer, Hebreus 4:6-9. Nos papiros é usado como termo técnico em testamentos, Moulton e Milligan, Vocabulary of the Greek Testament. 5. Encataleipo, literalmente deixar para trás em formado de em, e o número 3 significa deixar para trás. Romanos 9:29, uma descendência. Letra B, abandonar, desertar, é encontrado em Atos 2:27-31. Em alguns manuscritos, o número 3, acerca da alma de Jesus, também ocorre em Mateus 27:46, Marcos 15:34, 2 Coríntios 4:9, 2 Timóteo 4:10-16, Hebreus 10:25, veja o número 2 no mesmo versículo. 6. Upoleipo significa deixar, permanecendo, literalmente deixar embaixo, formado de upo, deixo, debaixo de, e leipo, deixar. É usado na voz passiva em Romanos 11:3, acerca de um sobrevivente. 7. Perileipo, deixar em cima de, deixar de parte, postergar, é usado na voz passiva em 1 Tessalonicenses 4:15-17. Os que ficarmos, literalmente os deixados de parte, ou seja, os crentes que estiverem vivendo quando da volta do Senhor. 8. Pauo, fazer cessar, é usado na voz média com o significado de cessar, parar, terminar, e é traduzido em Lucas 5:4 por acabou, em Atos 21:32 por cessaram, veja cessar. 9. Eal significa letra A, deixar, permitir, tolerar, por exemplo, Mateus 24:43. Letra B, deixar, por exemplo, em Atos 23:32, acerca de deixar os cavaleiros, Atos 27:40, acerca de deixar o navio ir ao mar. Número 10. Upolimpano, sendo o verbo limpano uma forma tardia de leipo, deixar, é usado em 1 Pedro 2:21, deixando-nos o exemplo. 11. Perisseuo, estará mais e acima o número, por conseguinte estar ou restar a mais, sobejar. É encontrado em Mateus 14:20 e etc. Lucas 9:17, João 6:12. Acerca dos pedaços partidos de pão que sobejaram depois da multidão se alimentar, veja abundar. Nota, o substantivo correspondente, periseuma, aquilo que está a mais e acima, é usado no plural em Marcos 8:8, dos pedaços que sobejaram, literalmente dos fragmentos dos pedaços partidos, veja permanecer. 12. Ekbalo, lançar para fora, expulsar, formado de ek, que significa de, e balo, que significa lançar. Dirigir para fora, expelir, é usado no sentido de deixar de lado, rejeitar, omitir. Em Apocalipse 11:2,
no que tange à medida do pátio do templo. Veja lançar número 5. No sentido de dar licença, epitrepo denota literalmente virar para, formado de ep, que significa sobre, para, e trepo, que significa virar. E, portanto, letra A, entregar, confiar, não, encontrado no Novo Testamento, e letra B, permitir, dar licença, enviar, acerca da permissão de Jesus para os espíritos imundos entrarem nos porcos, Marcos 5,13 e Lucas 8,32. Da permissão de Pilatos para José de Arimateia tomar o corpo do Senhor, João 19,38. Do pedido de Paulo ao tribuno para lhe permitir falar ao povo, Atos 21,39. Da permissão dada pelo tribuno, Atos 21,40. 3. No sentido de despedir-se, de dar adeus a. Primeiro, apotasso, usado em voz média no Novo Testamento, significa literalmente dispor-se para fora, formado de apo, de, e tasso, dispor. Por conseguinte, despedir-se de, Marcos 6,46, etc. O verbo apotasso apresenta seu outro significado, renunciar. Veja abandonar, passar bem, renunciar. 2. Apaspazomai, abraçar, saudar, despedir-se de, formado de apo, que significa de, e apazomai, que significa saudar. É usado em Atos 21,6, saudando-nos uns aos outros. Alguns manuscritos têm o verbo simples aspazomai. Palavra deleitar-se, no grego é entrufal. Ocorre em 2 Pedro 2,13. Palavra deles. Nota, este pronome juntamente com sua, seus, suas, deles, delas, são traduções de auton, o plural genitivo de autos, ele. Por exemplo, Mateus 2,12. 2. Eauton, deles mesmos, o plural genitivo de eautou, dele mesmo. Por exemplo, Mateus 8,22. Ou o plural acusativo eautos, por exemplo, 2 Coríntios 8,5. A si mesmos quanto a João 20,10. 3. Idios, o plural acusativo de idios, próprio da pessoa, por exemplo, 1 Coríntios 14,35. Seus próprios. 4. Touton, literalmente destes, genitivo plural de outros, este, Romanos 11,30. 5. Ekeinon, o genitivo plural de ekeinos, aquele, enfático, por exemplo, 2 Coríntios 8,14, duas vezes, sua literalmente daqueles, 2 Timóteo 3,9, daqueles. Deliberação, simbolion, unidade em deliberação, formado de sum, junto, e bole, conselho, deliberação. Denota a letra A, deliberação, que é dada, tomada e atuada em, por exemplo, Mateus 12,14, por conseguinte, letra B, conselho, uma assembleia de conselheiros ou pessoas em consulta. Atos 25,12, que fala do conselho que Festo consultou em relação a Paulo. Os governadores e procuradores das províncias tinham uma junta de conselheiros ou assessores com quem buscavam deliberação antes de pronunciar julgamento. 2. Sunedrion, adequadamente, assentamento conjunto, formado de sum, que é junto, e edra, que é assento. Por conseguinte, letra A, qualquer assembleia ou sessão de pessoas que deliberam ou ajustam, como ocorre na Septuaginta, em Salmos 26,4, literalmente com um conselho de vaidade. Provérbios 22,10, Jeremias 15,17, etc. No Novo Testamento aparece, por exemplo, em Mateus 10,17, denotava em particular a letra A, Sinédrio, o grande concílio em Jerusalém, que era formado por 71 membros, isto é, pelos membros proeminentes das famílias do sumo sacerdote, anciãos e escribas. Os judeus remontavam a origem desse tribunal a Números 11,16. As causas mais importantes eram levadas perante essa jurisdição. Os governantes romanos da Judéia permitiam que o Sinédrio julgasse tais casos e até pronunciasse sentença de morte, com a condição de que tal sentença só seria válida
se fosse confirmada pelo procurador romano. Em João 11,47 é usado para se referir a uma reunião do Sinédrio. Em Atos 4,15 fala do lugar da reunião. 3. Bouleutis. José de Arimateia é descrito como senador honrado. Marcos 15,43, Lucas 23,50, membro do Sinédrio. Na Bíblia árabe. Palavra deliberação no grego é bouli, significa conselho. 2. Sumbolos, que é conselheiro, ocorre em Romanos 11,34. Bouleuo, tomar deliberação, solucionar, é usado no Novo Testamento na voz média. Tomar deliberação, tomar conselho. Lucas 14,31. João 11,53, segundo os melhores manuscritos. João 12,10. Sumbouleuo. Na voz ativa, aconselhar, deliberar. João 18,14, Apocalipse 3,18. Na voz média, tomar deliberação, consultar. Mateus 26,4. Atos 9,23. Em alguns manuscritos ocorre em João 11,53, veja tomar deliberação. Palavra delícia, nota quanto ao termo estrenos, traduzido em Apocalipse 18,3 por delícias, denotando libertinagem. Licenciosidade, ou seja, luxo, arrogante, veja concupiscências. Contraste com o verbo estreinial no verbete delicadamente. Palavra deliciosamente. Deliciosamente, no grego é trufal, derivado de trupto. Enfraquecer significa levar uma vida voluptuosa, entregar-se ao prazer, sendo o verbo que ocorre em Tiago 5,5. Notas 1. Contraste com o verbo espatalau, derivado de espatale, licenciosidade, viver deliciosamente, usado com a em Tiago 5,5, vos deleitastes. 1 Timóteo 5,6, acerca da mulher carnal na igreja, que vive em deleites, veja prazer. 2. Contraste também com o verbo estreinial, malbaratar, esbanjar, desperdiçar. É traduzido em Apocalipse 18,7 pelo verbo viver em delícias. Contraste com delícia, veja concupiscências. Contraste com a forma intensiva, catastrenial, tornar-se leviano, 1 Timóteo 5,11. 3. O verbo espatalau poderia adequadamente ser juntado à acusação do pródigo, que esbanjou suas riquezas vivendo libertinamente, Lucas 15,13. O verbo trufal poderia ser juntado à acusação do rico, que se tratava suntuosamente todos os dias, Lucas 16,19. O verbo estrenial de Jesurum, quando tendo se engordado, deu coices, Deuteronômio 32,15, e extraído do Novo Testamento, sinônimos de tenk. B. Substantivo, trufé. Cognato de a é usado com em na frase em trufe, em delícias, Lucas 7,25, e denota efeminação, moleza, falta de energia, divertir-se ruidosamente, 2 Pedro 2,3, literalmente levando em conta a folia do prazer no período do dia, veja glutonaria revolta. Nota, o verbo entrufal, divertir, ruidosa e lascivamente, é usado em 2 Pedro 2,13, deleitando-se. Palavra delirar, no grego é nozel, significa estar doente, estar aflito, quer no corpo ou na mente, por conseguinte, ser tomado por tamanho interesse mórbido em uma coisa quanto é equivalente a uma doença, caducar. Delirar. Em 1 Timóteo 6,4, delira. O significado primário de delirar é ser tolo, insensato,
Jeremias 50:36. O significado evidente de nozel, sob este aspecto, é ser doente. A palavra delirar, no grego é mainomai. Enraivecer-se, estar louco, é encontrado em João 10:20. Está fora de si. Atos 12:15, etc. 2. Emainomai, forma intensiva do número 1, prefixado por em, que é em, implicando raiva feroz, estar furioso contra, é encontrado em Atos 26:11, enfurecido demasiadamente, Atos 9:1. Primeiro, mania, cognato de a e transliterado em português, denota frenesi, loucura, Atos 26:24. As muitas letras te fazem delirar. 2. Anoia, literalmente sem entendimento, formado de a, elemento de negação, e nous, mente, entendimento, denota loucura, 2 Timóteo 3:9, desvario, a qual encontra sua expressão na ira violenta, Lucas 6:11, veja louco. 3. Parafironia, loucura, formado de para, ao contrário de e frem, mente, é usado em 2 Pedro 2,16, contraste com o verbo parafironel, que ocorre em 2 Coríntios 11:23, falo como fora de mim. Palavra demais. Et, contudo, ainda mais, é usado acerca de, letra A, tempo, ainda, por tempo, Mateus 12:46, ou negativamente mais. Por exemplo, Hebreus 8:12. B, grau, ainda mais, logo. 2. Porroteron, o grau comparativo de porro, longe ao longe, a grande distância significa mais longe, Lucas 24:28. A palavra demasiada, no grego é perissoteros. O grau comparativo de perissos, abundante, é traduzido em 2 Coríntios 2:7 por demasiada. Veja abundar, C, número 2. Notas: em 2 Coríntios 10:14, o verbo uperekteino, estender-se, além, é traduzido por não nos entendemos além. Em 2 Coríntios 12:7 é encontrado 2 vezes o verbo uperairo na voz média, enaltecer-se e exaltar-se. Veja exaltar. Palavra demônio. Daimon, no grego, significa demônio. Significava entre os gregos pagãos uma deidade inferior, quer boa ou ruim. Legal. No Novo Testamento denota um espírito maligno, é usado em Mateus 8:31. Uns derivam a palavra de uma raiz da, significando distribuir, é mais provavelmente que seja proveniente de uma raiz semelhante da, que significa saber, e por conseguinte quer dizer sabedor, conhecedor, astuto, esperto, entendido. 2. Daimonion, não é diminutivo de daimon. Número 1, mais é neutro do adjetivo daimonios, que pertence a um demônio. Em Atos 17:18 denota uma deidade inferior pagã. Demônios são agentes espirituais que agem em toda a idolatria. O ídolo em si não é nada, mas todo ídolo tem um demônio associado a ele que induz a idolatria com sua adoração e sacrifícios. 1 Coríntios 10:20, Apocalipse 9:20, Deuteronômio 32:17, Isaías 13:21. Eles disseminam erros entre os homens e procuram seduzir os crentes. 1 Timóteo 4:1. Na função de espíritos sedutores, eles enganam os homens na pressuposição de que, por meio de médiuns, aqueles que têm espíritos familiares, por exemplo, Lucas 20:6, eles podem conversar com os seres humanos falecidos. Por conseguinte, o engano destrutivo do espiritismo
proibido nas Escrituras, Levíticos 19:31, Deuteronômio 18:11, Isaías 8:19. Os demônios tremem diante de Deus, Tiago 2:19. Eles reconheceram Cristo como o Senhor e como o futuro juiz que o julgará, Mateus 8:29, Lucas 4:41. Cristo, pelo seu próprio poder, expulsou os demônios dos seres humanos. Os discípulos fizeram o mesmo no nome dele e exercendo a fé, por exemplo, Mateus 17:20. Agindo sob a orientação de Satanás, Apocalipse 16:13, os demônios têm a permissão de afligir com doenças físicas, Lucas 13:16. Sendo imundos, eles tentam os seres humanos com pensamentos impuros, por exemplo, Mateus 10:1, Marcos 5:2, Lucas 8:27, Apocalipse 16:13. Eles diferem em graus de maldade, Mateus 12:45. No término desta era, eles instigarão os governantes das nações a fazerem guerra contra Deus e o seu Cristo, Apocalipse 16:14. Veja diabo. Daimonizomai significa endemoniado, ser possuído por demônio, agir sob o controle de um demônio. Aqueles que são afligidos dessa maneira expressam a mente e a consciência do demônio ou demônios que neles habita. Por exemplo, Lucas 8:28. O verbo é encontrado principalmente em Mateus e Marcos. Mateus 4:24, 8:16, Marcos 1:32 e etc. Em outros lugares ocorre em Lucas 8:36 e João 10:21. Daimoníodes significa procedente ou semelhante a um demônio, demoníaco, e ocorre em Tiago 3:15. A palavra demonstração no grego é apodeixis, literalmente mostrar para fora, formado de apo, para frente, e deiknome, mostrar, significa exibição ou demonstração por meio de argumentos. É termo encontrado em 1 Coríntios 2:4, onde o apóstolo fala de uma prova, exibição ou manifestação feita pela operação do Espírito de Deus nele, a qual atinge o coração e a vida dos ouvintes, em contraste com os esforçados métodos de prova mediante astúcias retóricas e argumentos filosóficos. A palavra demonstrar no grego é deigmatizo, fazer uma demonstração de expor. É usado em Colossenses 2:15 acerca do ato de Jesus Cristo em relação aos principados e poderes, expondo-os como um vencedor exibe seus cativos ou troféus em procissão triunfal, Lightfoot. Uns consideram que o significado seja que ele mostrou os seres angelicais na sua verdadeira inferioridade. Veja triunfo. Quanto à outra ocorrência do verbo, em Mateus 1:19, veja exemplo B, número 1. 2. Eu prosopel, denota olhar bem, fazer uma linda exibição, formado de eu, que significa bem, e prosopon, face, e é usado em Gálatas 6:12, mostrar boa aparência na carne, ou seja, fazer uma exibição de zelo religioso. Deisman ilustra o uso metafórico desta palavra com exemplos retirados de papiros. Light from the Ancient East, página 96. Nota: quanto ao termo parateresis encontrado em Lucas 17:20, aparência exterior, veja atentar. A palavra demorar no grego é oknel, cognato de óquinos, encolhimento, retração, ser relutante ou vagaroso em fazer uma coisa, vacilar, demonstrar, não demorar, tardar. É usado em Atos 9:38, na Septuaginta ocorre em Números 22:16, Juízes 18:9. 2. Cronizo, derivado de cronos, tempo, significa literalmente passar o tempo.
ou seja, por meio de demorar, ficar, tardar. Mateus 24, 48, Lucas 1, 21, Hebreus 10, 37. Veja, permanecer. A palavra em grego anabole quer dizer literalmente aquilo que é lançado para cima, formado de ana para cima e balo lançar. Por conseguinte, demora. Então quer dizer que ana já é para cima, né? Na outra vez que se leu ana era para trás. Então, depende do contexto, né? Porque aqui é ana, formado de ana, que é para cima, e balo lançar. Por conseguinte, demora. Atos 25, 17, dilação, veja, adiar. Nota em Apocalipse 10, 6, o termo cronos é traduzido por demora e deve ser considerado como o verdadeiro significado. A palavra dente no grego é odous. É usado no singular em Mateus 5,38 duas vezes, em outros lugares no plural acerca de ranger de dentes, sendo o ranger expressivo de angústia e indignação, Mateus 8,12, e etc. Em Apocalipse 9,8 diz respeito aos seres vistos numa visão e descritos como gafanhotos. A palavra dentro, nota, este advérbio é tradução de letra A, entus. Veja interior. Em Lucas 17, 21, entre no meio de. São traduções que devem ser preferidas, pois o reino de Deus não estava no coração dos fariseus. Letra B. Em, acerca de pensar ou dizer dentro de si mesmo. Por exemplo, Lucas 7,39 falava consigo, Lucas 7,49 entre. Localmente, por exemplo, Lucas 19,44, letra C, exotem. De dentro do interior, Mateus 23, 25. Marcos 7, 21, Lucas 11, 7 e Apocalipse 4, 8. 2 Coríntios 7, 5. Letra D, Exo, João 20, 26, Atos 5, 23, 1 Coríntios 5, 12. Letra E, pros, que significa para ou com, Marcos 14, 4, em si mesmos. Letra F, dia, através de Marcos 14, 58, em 3 dias, levando em contra criteriosamente o tempo do evento. E de acordo com a metáfora da construção. Letra G, exoteros, Hebreus 6,19, o grau comparativo de exo, usado com o artigo traduzido literalmente por o interior, ou seja, dentro, veja interior. Número 2, letra H, em Lucas 11,41, o verbo eneme, serem, é traduzido por do que tiverdes. Palavra denunciar. Denunciar, nota, a palavra denunciar em Mateus 26, 73, é a tradução de poiel, fazer, com delos, manifesto. Evidente, literalmente, fazer-te manifesto. Depois destas coisas, notas. 1. Este advérbio traduz a expressão meta, tauta, literalmente depois destas coisas, João 3,17, Apocalipse 1,19, e é frequentemente no Apocalipse, veja Apocalipse 4,1, Apocalipse 7,9, etc. 2. Quanto a Mateus 26,64, em breve, e Lucas 22,69, desde agora, veja daqui em diante. Quanto a Marcos 11,14, nunca mais, veja daqui em diante. Em João 14,30, a expressão hoc et é traduzida por já não. A palavra depois, em termos a seguir, são somente advérbios. Este dicionário expositivo não comenta as preposições e conjunções. 1. Ekeiten, depois disso, é usado uma vez com o significado de depois, no sentido de então, depois daquele tempo. Atos 13, 21, veja dali. 2. Exis
excess denota depois com o significado de uma sucessão de acontecimentos, um acontecimento que segue outro em ordem, um depois do outro, Lucas 7:11. 3. Catexes, forma fortalecida do número 2, denota depois ou em ordem, formado de kata, que significa de acordo com, e o número 2, encontrado em Lucas 1:3, Atos 3:24, etc. 4. Metepeita significa depois, sem indicar necessariamente uma ordem de acontecimentos, como nos 1 e 2, é encontrado em Hebreus 12:17, na Bíblia Ara. 5. Usteron significa depois, com a sugestão de por fim, finalmente, é encontrado em Mateus 4:2. Nota: os termos eita e apeita estão depois ou após o que? Aparecem em Marcos 4:17, eita, e Gálatas 1:21, 1 Coríntios 15:23, 46. Veja então. A palavra depor no grego é katairel. Significa literalmente tirar, descer, formado de kata para baixo e eirel, tomar. O termo técnico para se referir a tirar o corpo depois da crucificação. Por exemplo, Marcos 15:46, por conseguinte, abaixar, demolir, em Atos 19:27, de acordo com os manuscritos mais autênticos. A tradução é vindo a majestade da deusa Diana, a ser deposta, possivelmente no sentido partitivo do genitivo, destruída ou diminuída um pouco da sua majestade. Veja derribar, destruir, lançar, por, tomar. A palavra deportação, metoikesia, no grego, mudança de domicílio ou levar embora à força. Formado de meta, implicando mudança, e oikia, habitação. Só é usado acerca de levar embora à força para a Babilônia. Mateus 1:11, 12, 17. Metoikizo, cognato de A, é usado para aludir à mudança de Abraão para Canaã, Atos 7:4, e ao transporte para a Babilônia, Atos 7:43. A palavra depressa no grego é tachu. O neutro de tachus, veloz, rápido, significa depressa, sendo usado em Mateus 5:25, imediatamente, Mateus 28:8, pressurosamente, Marcos 9:39, logo, Lucas 15:22, João 11:29, Apocalipse 2:16, em breve, Apocalipse 3:11 e 11:14, cedo, Apocalipse 22:7 é presto, Apocalipse 22:12 e 20, em alguns manuscritos também ocorre em Apocalipse 2:5, veja não fazer caso. 2. Tacheion, o grau comparativo do número 1, é encontrado em João 13:27, depressa, Apocalipse 20:4, apressadamente literalmente ocorreu antes, mais depressa do que Pedro. 1 Timóteo 3:14, Hebreus 13:19 e 23. 3. Tacheus, cognato número 1, é encontrado em Lucas 14:21, depressa, Lucas 16:6, já, João 11:31, apressadamente, 1 Coríntios 4:19, em breve, Filipenses 2:19 e 24, 2 Timóteo 4:9, com sugestão de precipitação e imprudência, nos seguintes textos, Gálatas 1:6, 2 Timóteo 2:2, facilmente,
1 Timóteo 5:22, precipitadamente, veja apressar. 4, entachei. 4 é entachei. Literalmente em ou com velocidade, com rapidez, presteza, formado de em. E o caso de dativo de tachos, velocidade. É usado em Lucas 18:8, depressa, Atos 12:7, 22:18, apressadamente, Atos 25:4, brevemente, Romanos 16:20, em breve, 1 Timóteo 13:14, aparece em alguns textos, Apocalipse 1, 22:6, nas duas últimas referências, o significado é provavelmente com presteza, veja brevemente, depressa. Isso aí, né, continua ainda na letra D, na página 545, e a palavra vai ser depressa, né? A palavra ainda continua na letra D, que tem muita coisa para a letra D.